Bom dia. De imediato destacar que espero que todos estejam bem para que logo em breve nós retomemos a nossa caminhada que estava bem no início, né? Mas desejo daqui já de coração que todo mundo esteja bem, vocês e seus familiares, né? Então, retomando a nossa caminhada, inicialmente nós fizemos uma discussão a respeito das teorias demográficas, né? Destacando que abordamos pelo menos 4 delas. A teoria malthusiana, no século XVIII, que pregava que a população cresceria mais do que a produção de alimentos, e a gente destacou que, na verdade, o Malthus cometeu um duplo erro, né? Ele não previu as mudanças na estrutura da sociedade, ele não previu também os avanços tecnológicos que poderiam modificar a situação. Posteriormente, após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem um ressurgimento das teorias malthusianas com os neomalthusianos. Segundo os neomalthusianos, as elevadas taxas de natalidade seriam a causa da pobreza e do subdesenvolvimento. Dessa forma, se apregoava que o controle das taxas de fecundidade levaria ao crescimento econômico e ao desenvolvimento do país. Ainda dentro desse contexto, né, seguindo os anos 70, você tem a crise ecológica, e dentro desse contexto ecológico surge a teoria ecomalthusiana, onde se pregava que o grande crescimento populacional seria o causador do esgotamento dos recursos naturais. Na verdade, isso é um desdobramento da teoria malthusiana e pregava que o controle das taxas de fecundidade levaria também ao maior equilíbrio do meio ambiente. E, posteriormente, a gente tem uma teoria que se opõe a essas 3 teorias anteriores, né? A teoria reformista. Segundo os reformistas ou marxistas, a alta taxa de natalidade é consequência da pobreza, não o contrário. E a solução encontrada por ele seria uma redistribuição de renda e a questão da inclusão social. Posteriormente, a gente discutiu o conceito de transição demográfica. E pelo gráfico que nós analisamos, o gráfico se divide em 3 fases distintas. Inicialmente, as taxas de natalidade e de mortalidade são extremamente elevadas, né? Isso pré-século XVIII. Então, o crescimento vegetativo, nesse sentido, seria bastante lento. Posteriormente, na fase 2, ali já após a Revolução Industrial, até os anos 50, as taxas de natalidade elas se mantêm elevadas e há uma redução das taxas de fecundidade, resultando numa grande explosão demográfica. E por fim, na fase 3, as 2 taxas, tanto a de mortalidade quanto a de fecundidade, elas estariam baixas, resultando num crescimento vegetativo bastante lento. Bem, seguindo dentro dessa linha, a gente abordaria a questão da estrutura etária da população. Então, como é que eu posso, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista teórico, pensar as pirâmides etárias, né? Elas vão estar associadas, então, ao grau de desenvolvimento econômico do país. Por exemplo, se eu penso em termos de Brasil dos anos 30, eu tenho que lembrar que eu tenho uma sociedade agrária, rural exportadora, né? Um processo de urbanização concentrado no litoral, ainda muito marcado pelas ilhas econômicas, questão que eu estou abordando agora no 3º ano. E aí o que eu tenho naquele momento é uma pirâmide etária com a base muito larga, né? E à medida que ela segue em direção ao topo, ela vai se estreitando. Esse processo é resultado, inicialmente, das elevadas taxas de fecundidade e, posteriormente, da baixa expectativa de vida. Isso muito em função das condições de vida da população daquele período, né? E se eu penso no cenário atual, dentro de um modelo urbano-industrial, onde você tem outras dinâmicas associadas ao processo de urbanização, o que a gente observa é uma redução, um estreitamento, né, da base, um alargamento na faixa média, digamos assim, e também no topo. Isso pode ser explicado, inicialmente, pela redução das taxas de fecundidade. E aí eu posso apresentar algumas motivações: entrada da mulher no mercado de trabalho, o uso de métodos contraceptivos, os elevados custos de vida na grande cidade. Isso vai me ajudar a compreender a redução das taxas de fecundidade. Quando eu penso no topo, eu vejo um alargamento, né? Isso muito em função do aumento da expectativa de vida da população brasileira. Bom,
Então, quando a gente, dando sequência ao conteúdo, a gente estaria analisando os indicadores socioeconômicos, né, o IDH. Então, vamos só lembrar que ele é um índice criado pela ONU, né, a partir dos anos 90, através de 3 critérios. Inicialmente, a questão da renda per capita, a esperança de vida ao nascer e o grau de escolaridade. Quando eu penso na questão da renda per capita, isso pode ser um elemento dificultador para compreender o cenário brasileiro, por exemplo. Porque, na verdade, a renda per capita ela se baseia numa renda média da população, né? Então, pode ser que numa situação, por exemplo, em que eu tenha 10 maçãs, não significa que essas 10 maçãs vão estar divididas de uma forma igualitária para 2 pessoas, por exemplo, né? Então, da mesma forma, eu posso pensar a questão da renda. O Brasil é um dos países que tem maior concentração de renda. Outro aspecto a ser analisado também, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, estaria relacionado à questão da expectativa de vida. E esse processo estaria relacionado também à melhoria das condições de vida da população brasileira. Campanhas de vacinação, acesso a medicamentos, infraestrutura como esgotamento sanitário, por exemplo, tudo isso, de certa forma, faz com que haja uma melhoria nas condições de vida e o envelhecimento da população. Então a gente percebe também que gradativamente também a gente vê uma transição. E aí cabe destacar que esse processo não se restringe ao Brasil, né? Posto que ele de uma forma desigualitária, é uma tendência da população mundial. O envelhecimento da população e a redução das taxas de fecundidade. Sempre lembrando que isso não ocorre de uma forma igualitária pelo mundo. E um terceiro fator a ser abordado aqui seria com relação ao grau de escolaridade. Vamos só lembrar que no período entre 1975 até mais ou menos 2001, o Brasil tem um grande salto dentro desse critério, né? A gente passa da posição de número 81 para a posição de número 65. É lógico, e a gente também tem que ser crítico e destacar que as condições ainda dentro da situação da educação ainda são bastante precárias. A gente ainda tem muito que avançar para atingir os níveis dos países mais elevados. Com certeza, bastante coisa a ser avançada ainda. Então, quando eu estou esse aumento, esse salto da posição de número 81 para a posição de número 65, só para exemplificar isso, eu tenho um aumento nas taxas de alfabetização, por exemplo, no ensino médio, que passa de 15% para 71%. Eu também tenho um aumento ainda na expectativa de vida, quando esse aumento passa de 59,5% para 67,8%. A gente ocupa a posição de número 111 no total de 175 países. Então, essas foram as questões abordadas nesse conteúdo, tratando sobre IDH. Posteriormente, a gente vai discutir as questões agora a respeito dos deslocamentos da população. Beijo grande, que todos estejam muito bem, que a gente se encontre ainda melhor em breve.